Você sabe como surgiu o panetone? Pois é, existem 3 histórias diferentes, mas o que se sabe ao certo é que ele foi criado em Milão, na Itália. Todas têm um personagem em comum chamado Tony. Uma delas conta que quando um jovem de família rica se apaixonou por uma plebeia filha de padeiro, ele criou um pão doce com frutas cristalizadas e colocou o nome do sogro, Pane di Tony. A receita fez sucesso na padaria. Em outra história, ao invés do amor, o panetone teria sido criado acidentalmente. Um padeiro chamado Tony, cansado do trabalho, colocou passas na receita, mas todos aprovaram a nova iguaria. E a última é que entre os anos de 1494 e 1500, a corte de Ludovico o Mouro criou a iguaria na véspera do Natal. Em uma das festas acabou queimando e o cozinheiro chamado Tony improvisou e misturou as sobras dos ingredientes. Ludovico se encantou com o resultado e passou a chamá-la de Pane di Tony. Independente de como realmente surgiu o panetone, o fato é, ele faz parte da ceia de Natal da maioria dos brasileiros. E a Gabi e eu viemos aprender com o Patrick uma receita. Tudo bem, Patrick? Vamos começar? Tudo bem, vamos sim. O panetone tem 2 processos, que a gente chama o primeiro, que é o esponjamento, que agora a gente vai começar com 300 gramas de farinha, fermento doce, para massa doce. Aproximadamente 40 gramas já é o suficiente. E água. Água o quanto muito, para a massa não ficar muito mole, mas também não ficar tão seca. A mistura deve ir para a batedeira de 5 a 8 minutos, até obter o ponto ideal. E depois, deixe descansar por cerca de 20 minutos, enquanto vamos para a segunda parte da receita. Depois de uns 5 a 8 minutos na batedeira, tu retira ela e coloca ela para descansar. Ela fica uma massa meio mole, isso é por conta do fermento. Não é aquela consistência mais de pão, então ela é mais molezinha? Ela é mais molezinha. Aí depois a gente passa, de preferência, um papel filme e deixa ela descansar. Quanto tempo que ela fica descansando? Em torno de 15, 20 minutos já é o ideal. Depois de descansar, juntamos as 2 massas e levamos por mais 15 minutos à batedeira. A massa deve render 1 kg, que vai ser dividido em 4 partes, que vão ir ao forno por 30 minutos a uma temperatura de 200 graus. Depois disso, é necessário esperar esfriar para rechear. Mais 300 gramas de farinha, o açúcar. Qual a quantidade mais ou menos de açúcar? Para essa receita que a gente está fazendo, 200 gramas, 300 gramas é o ideal. Mais do que isso, ela fica muito doce. 15 gramas de sal. 100 gramas de fermento. Esse fermento é fermento fresco, fermento de pão. Tu contou que usa 2 tipos de fermento. Isso. Para a esponja a gente usa o fermento de massa doce, que ela é mais forte do que essa fresco. E depois a gente acrescenta essência de baunilha, uma tampinha de essência de baunilha, uma de panetone. Se tiver de nozes em casa também pode botar, que dá um gosto bem bom. Colocamos cunhaque. Cunhaque a gosto, pode ser também uma tampinha, mas pode ser à vontade. Precisa necessariamente ser conhaque ou pode ser outra bebida? Pode ser substituída por rum também. Se colocar cachaça, cachaça seca demais o panetone, que a massa já não é tão fofa e quando coloca cachaça, seca demais. Tem gente que coloca, mas não é muito aconselhável. E 200 gramas de manteiga. Manteiga a temperatura ambiente, gelada, derretida, como é que é? Temperatura pode ser ambiente, não precisa ser gelado. Depois dos 20 minutos da massa descansando, que no caso
é a nossa esponja, que a gente chama. A gente retira ela. Coloca um pouquinho de óleo, porque ela fica grudada no fundo. E o óleo ajuda a desgrudar ela. Tá. E acrescenta naquilo que a gente estava... Acrescenta no resto, na continuação do nosso panetone, dos ingredientes. E coloca para bater de novo. O recheio do panetone muitas vezes divide opiniões. Muitas pessoas não gostam das frutas cristalizadas e uvas passas. Por isso, os chocotones são uma boa opção. E na receita de hoje, o panetone é recheado com branquinho e coberto com ganache de chocolate. E é claro que a gente não podia encerrar a matéria sem provar como ficou o panetone.